Todos muito bem-vindos. Continuamos a série sobre família. Que importante esse tema, maravilhoso. Abordamos, reafirmamos, colocamos esta preciosidade que é o primeiro sistema de uma pessoa, que é a família. Onde tudo começa? Pela família. Então, é importante estar organizando, reafirmando, declarando. E hoje eu quero falar sobre algo que é real e acontece, que é, na verdade, toda a sua família precisa de oração. As famílias estão sofrendo um ataque. E não precisa ser profeta para saber disso. Nós observamos que nossas famílias, com toda a pressão que tem por fora, sofrem um ataque. E muitas vezes no dia a dia, em coisas simples. Um exemplo, a irritabilidade. Você está irritado em casa, isso é um ataque do inimigo. Nós temos que lembrar que em João 10,10 diz ali que o diabo veio para roubar, matar e destruir também as famílias. Tantas separações acontecendo e pasmem, como vocês talvez saibam, as pesquisas mostram, as separações não acontecem por traições, muitas por discordâncias, muitas por intrigas, por não se dar bem, por coisinhas do dia a dia que vão batendo e vão ali trazendo aparente frieza, questionamentos. E o que era um amor lindo que começa, tudo maravilhoso, daqui a pouco vira ódio, vira briga, vira uma situação que por vezes, se não tratada, fica insustentável. E então as setas vêm do inimigo. Briga, olha o que ele fez. De novo ele fez isso, largou a roupa ali. Olha como ela está te tratando, o que ela está te falando, está te desonrando. Então essas intrigas do dia a dia vêm e isso traz irritabilidade, e isso traz contendas. Aí vem os filhos, olha como tratou o filho. Desrespeitou novamente na frente do filho. Isso vai gerando contendas entre o casal e também entre os filhos. Muitos irmãos que brigam muito. Isso é normal? Gente, tudo bem, irmão, discordar. Mas uma coisa é discordar, outra coisa é brigar. Brigas entre irmãos não é normal. Ali está o inimigo também. Pode ser no casal ou pode ser no irmão. Trazendo ódio, trazendo uma irritação muito grande. Eu lembro muito bem que quando eu era jovem e os meus pais não eram convertidos, aquela irritação que eu tinha, mas era uma irritação tão grande, eu tinha vontade, gente, confessando, né? Vontade às vezes de ir pra cima assim da minha irmã. Eu amava ela. Ela é a pessoa que eu amava, que eu queria junto de mim, que eu cuidava, assim, verdadeiro amor. E às vezes vinha um sentimento tão contraditório, setas do inimigo, tentando trazer discórdia entre os irmãos. Discórdia na casa, no ambiente da casa. Então o inimigo tá ali, olha, à espreita, olhando. Então lembra disso. Mas tem algo muito importante. Se o diabo veio para roubar a paz, roubar a harmonia, roubar a prosperidade, porque se você é mais unido, tem projetos juntos, cresce juntos, tudo vai estar próximo. Se tem um lar tranquilo, o filho vai contar contigo quando tem um problema na escola, no trabalho, e você vai ter aquele tempo. E também o inimigo rouba o nosso tempo. Aí você não tem tempo de conversar com seu filho, de brincar com ele, de ouvir as histórias das escolas, dos colegas fora de casa. Daqui a pouco você não conhece os amigos dos seus filhos e as amizades vão corrompendo os bons costumes. Por isso, nós somos os pais, os protetores espirituais também. Se há uma guerra, nós precisamos estar alertas. E primeiro, antes de confrontar, dar limite, sim, explicar, colocar, sim, mas também declarar, orar antes pela proteção do lar, declarando que nosso lar é um lugar
de saúde emocional, física sim. Porque é importante o filho ter fé de quando tem uma enfermidade, pedir oração. Ele faz isso? Eu lembro que meus filhos, quando estavam doentes, eles falavam, mãe, ora por mim. E eu orava, e muitas vezes sim, eles amanheciam bem. Graças a Deus, eles tinham muita saúde. Eu dou graças a isso ao Senhor, porque Deus sempre foi muito fiel, sabe? Na saúde muito abençoada, sabe, filhos? Glória a Deus, assim, com a capacidade intelectual, estudando, né? E quando tinha aquelas fases de não quero estudar, isso, aquilo, eu falava, peraí, alerta, né? Eu não vou aceitar isso, não vou ficar passiva nesse processo, porque as lutas vêm, mas o Senhor é maior. E em nome de Jesus, nós vamos orar, guardar nossos lares, as emoções dos filhos, os relacionamentos dos filhos, a vida espiritual, para que toda confusão, todo ataque maligno de medo, de pânico, de ansiedade, conflitos, que sejam repreendidos na vida deles em nome de Jesus. Em tudo isso, o inimigo ataca, mas Jesus disse que ele nos daria vida e vida abundante. Então, esta vida vai ser abundante. Por isso, nós precisamos confiar, entregar tudo a Deus, crendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue, porque às vezes as situações ficam tão, parece que insustentáveis pelos conflitos às vezes com sogra, com sogro, às vezes é a família principal e às vezes são os parentes, que é preciso ter um alerta e dizer, minha luta não é contra essas pessoas, não é contra carne ou sangue, mas é contra principados, potestades desse mundo dominador, porque o Senhor quer que nós vivamos em paz, em harmonia, amando uns aos outros e respeitando uns aos outros. Isso é o normal. O que passa disso não é normal, porque o respeito, não que nós vamos errar, vamos. O outro vai errar conosco, nós vamos errar com eles, mas, sobretudo, eu vou confessar, eu errei. Me perdoa, vou reconhecer. E o outro vai perdoar, e se não perdoar, o problema já não é meu. E se eu erro, eu vou pedir perdão. Perdão. Se o outro erra, eu vou liberá-lo e dizer, eu o perdoo por tudo que ele tem feito para mim. Eu o perdoo pela criação, pelo jeito de ser dele, ser contraditório ao que eu penso. Mas eu vou respeitar e vou conviver com ele, independente das diferenças. E amar e declarar. Às vezes, nós temos conflito não só porque a pessoa é muito diferente, mas às vezes porque é muito parecida. Isso a gente encontra muitas vezes nos filhos ou nos pais, né? Pessoas que são muito parecidas, elas começam a se confrontar, porque você começa a enxergar os seus defeitos ou as suas forças no outro. E aquilo começa a trazer um conflito no relacionamento. Porque são pessoas muito fortes e se batem. Ou são pessoas muito sistemáticas e cada uma é mais sistemática que o outro. E começa a se bater. Mas é importante entender que essas lutas muitas vezes são espirituais. E se nós entendemos que quando começa desavenças ou sentimentos ruins, não aceitar isso no nosso coração, porque isso vai fazer muito mal para nós e nós vamos liberar essas pessoas, declarando que nós entregamos elas na mão do Senhor, que em nome de Jesus não aceito nenhuma raiva que gera rancor, e o rancor vai dar problema de saúde, vai tirar seu sono e não vai agregar nada. E nós não estamos aqui para odiar ninguém, mas para amar, porque Jesus também nos dá esta ordem, amai uns aos outros, como eu vos amei. Perdoai uns aos outros, como eu perdoei. Então, quando nós entendemos esses princípios de amor e perdão, nós vamos ter uma vida constante, abençoada e cheia da presença e da glória do Senhor. O Senhor é conosco, Ele quer abençoar nossas famílias e
em Salmos, como ele disse, o Senhor não edificar a nossa casa, esse é o nosso versículo, o nosso capítulo-chave, que é aqui em Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, então vamos convidá-lo. Senhor, venha. Vamos fazer uma oração. Ore por sua casa. Vamos orar juntos. E você pode repetir essa oração. Senhor, entra em minha casa. Entra nos nossos relacionamentos. Entra, Senhor, e faz morada. Eu declaro que eu tenho amor, respeito. Nós nos respeitamos. Nós nos amamos. Use a sua boca para profetizar o que é bom em nome de Jesus e vamos fazer orações e declarações proféticas. Senhor, esta casa é tua, este ambiente é seu, a minha vida é sua, eu tenho um coração limpo, mãos limpas que edificam, que sustentam, que transbordam bênçãos. Eu sou livre para ser uma pessoa abençoadora e ter um lar que é um sonho do Senhor, com paz, com respeito, com graça, e toda obra maligna agora sai em retirada das nossas vidas, sai em retirada dos nossos corações, dos corações com quem convivemos, dos companheiros, maridos, filhos, pais. Ó Senhor, em nome de Jesus, declaro um renovo da tua glória sobre nós, sobre a nossa casa, sobre tudo que temos, sobre tudo que somos. Nós damos toda honra, toda glória e toda adoração ao Senhor, declarando que nosso lar é consagrado a Ti e o inimigo não tem vez, porque o Senhor é quem edifica a nossa casa. O Senhor, Pai, em nome de Jesus, é quem consolida esta casa, esses relacionamentos na paz, na harmonia, na graça e no poder do Senhor. O Senhor, Pai, vem, restaura e restabeleça todo relacionamento quebrado, tira todo vício, tudo que não é do Senhor, e que o seu Espírito Santo encha nossas vidas e cada um da nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso e tem sonhos poderosos para você e construirá famílias fortes, famílias abençoadas, poderosas que testemunharão a glória do Senhor. O Senhor tem o melhor, Ele ama as famílias e tem um projeto lindo. Por isso, cuide do seu casamento, tira todo espírito de separação, todos os pensamentos, não aceite isso. Declare um amor renovado, declare sobre o seu filho ele ser consagrado, ser uma mulher, um homem, um jovem, uma criança cheia do Espírito Santo em nome de Jesus. O Senhor faz uma linda obra e esse é o sonho dele. Cabe a nós fazer nossa parte. Então vamos cada um fazer nossa parte e mais o Senhor fará. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te unja. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de uma edificação na sua casa para entender que a luta não é contra pessoas, mas são espíritos que tentam e o Senhor transformará toda maldição em bênção. A graça e paz do Senhor sobre ti. Dê o seu like e que Deus te abençoe.